A graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor seja com toda a Igreja Batista de Boas Novas. Queridos, diante da situação que estamos vivendo, a Igreja está utilizando outros meios para realizar o seu trabalho, a sua obra, enquanto nós estamos de quarentena. A partir de hoje, a Igreja vai estar disponibilizando vídeos no canal do YouTube, do Facebook, para compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Isso será feito nas quartas-feiras e nos domingos. A quarta-feira com o estudo doutrinário, o estudo bíblico, e nos domingos o culto divino. É bem verdade que nós não podemos fazer um culto com todas as dimensões e tempo de um culto normal realizado no domingo, mas haverá um período de louvor e haveremos de priorizar a transmissão da palavra de Deus, a pregação das Escrituras, visando fazer com que ela seja bem compreendida e que os irmãos possam ser edificados através da obra da igreja. A partir de hoje, amados, nós vamos dar continuidade aos estudos da Bíblia Sagrada, da visão panorâmica da Bíblia, e estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. Profeta este que traz uma mensagem da glória de Deus através do seu plano de redenção na história do povo de Israel. Eu gostaria de enfatizar a mensagem de Ezequiel para o nosso tempo, mas antes precisaremos fazer algum apanhado do conteúdo do livro, visando compreendermos da melhor maneira possível. É bem verdade que o espaço é curto e nós não poderemos entrar em detalhes, principalmente pelo fato do livro de Ezequiel ser um livro bem amplo, tem 48 capítulos, mas a intenção, como os irmãos já sabem, nós temos uma compreensão do livro de modo elementar, porém de grande importância para nossas leituras posteriores e para um estudo mais acurado, mais aprofundado da Bíblia. Vamos analisar o livro do profeta Ezequiel focando em 3 aspectos principais. Primeiro, o profeta. Segundo, o livro. E terceiro, a mensagem. Então, vejamos o profeta. Quem foi Ezequiel? Nós não temos nenhuma informação acerca da pessoa de Ezequiel, fora ou além do que está contido no próprio texto bíblico ou no seu próprio livro. O seu nome significa fortalecido por Deus, ou Deus fortalece. Ele era um sacerdote, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 3, se você tiver com sua Bíblia aí em mãos, pode nos acompanhar. Diz o texto sagrado que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então aqui nós vemos a descrição de que Ezequiel era filho de Buzi, que era sacerdote, consequentemente Ezequiel também era sacerdote. Na terra dos caldeus, ele recebeu a mensagem do Senhor, que é a terra dos babilônios, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E a mão do Senhor é uma expressão figurativa, simbólica, da presença de Deus e da ação de Deus sobre a vida do profeta Ezequiel. Ele era, portanto, um sacerdote e iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, o que era comum para um sacerdote. Ezequiel foi levado cativo da sua terra de Jerusalém para a Babilônia, junto com mais cerca de 10.000 judeus. Nós entendemos que Ezequiel foi transferido de sua terra para a terra da Babilônia e, de acordo com as avaliações cronológicas do seu livro, ele devia ter cerca de 26 anos de idade, já que começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e tendo sido levado ao cativeiro ou ao exílio em 597 a.C. Portanto, ele foi inserido na terra da Babilônia, às margens do rio Quebar, que era um canal construído por Nabucodonosor. Ele foi colocado ali, naquele lugar,
e ali ele recebeu de Deus a sua missão, o seu chamado. Seu ministério durou cerca de 22 anos, ou 23 anos. Ele era casado, mas a sua esposa acabou falecendo no cativeiro antes da cidade de Jerusalém ser destruída definitivamente no ano de 586 a.C. De acordo com o capítulo 29, verso 17, nós podemos estimar mais ou menos a idade em que Ezequiel possivelmente terminou seu ministério. E ele encerrou seu ministério aos 50 anos de idade, mais ou menos. A causa de sua morte é desconhecida, não se sabe que fim levou o profeta Ezequiel. Dentro do seu livro não há nada narrado a esse respeito, nem muito menos em outro qualquer escrito da Bíblia. Há uma tradição rabínica antiga que diz que Ezequiel foi morto por causa de ter repreendido a um príncipe israelita que acabou cometendo esse ato contra Ezequiel ao defender a sua própria idolatria. Então, o profeta Ezequiel, é importante salientar também, ele tem uma personalidade muito forte, era um profeta incisivo, diferentemente do profeta Jeremias, que era um profeta conhecido por ser profeta chorão. Ele era um profeta mais duro, mais incisivo, mais forte nas suas afirmações, e passou por experiências também que mexeram profundamente com a sua própria personalidade. Fez com que Ezequiel se imiscuísse com o seu propósito, com a sua missão. Isso faz dele um profeta com uma personalidade muito forte. E que por Deus foi conduzido, foi levado a pregar a palavra do Senhor de um modo bem distinto, bem diferenciado. Vamos para o livro de Ezequiel. Ele sempre foi chamado pelo nome do seu autor, o sacerdote, profeta Ezequiel. A data do livro não pode ser definida com precisão, mas provavelmente ele foi escrito entre 593 e 570 a.C. Cronologia bíblica é um assunto um pouco complicado, mas o conservadorismo cristão mostra, e através do próprio conteúdo do texto bíblico, do livro de Ezequiel e de outros profetas, que Ezequiel deve ter escrito o seu livro dentro desse período de 593 a 570 a.C. Seu livro tem um estilo muito forte, muito distinto. Ele é rico e muito variado. Ezequiel faz uso vívido de profecias, de visões, de parábolas, de sinais, de símbolos, de oráculos, enfim. Há um aspecto na maneira de Ezequiel profetizar que chama muita atenção de todos nós. Ele dramatiza a mensagem de Deus ao povo do exílio. Ele usava de ações proféticas, além de palavras proféticas. Isso com o intuito de fazer com que as pessoas não só ouvissem a palavra de Deus, mas a enxergassem com seus próprios olhos. Ele usava de muitos artifícios dramatúrgicos, pictóricos, figurativos, simbólicos, usava objetos, usava o seu próprio corpo e a sua própria maneira de agir e se comportar para que as pessoas visualizassem a mensagem que Deus queria transmitir para elas. E esse comportamento do profeta não era uma coisa que vinha dele mesmo. Deus se revelava a ele e indicava como ele deveria entregar a sua profecia. E isso está registrado em todo o seu livro. Nesse caso, o profeta
Ezequiel tem um estilo muito característico e que inclui também elementos apocalípticos e de um teor espiritual e simbólico muito chamativo e distinto, que o distingue de muitos outros livros proféticos. Talvez o livro que tem mais conteúdo apocalíptico e, e simbólico elevado seja o livro de Daniel, dentre os profetas maiores. Porém, Ezequiel se compara muito a Daniel nesse estilo literário. Isso acabou se tornando também uma, digamos assim, pedra de tropeço para a aceitação do livro de Ezequiel no cânon das Escrituras, porque a princípio ele foi completamente aceito e passou por muitos e muitos séculos dentro do conteúdo da Bíblia Sagrada como um livro canônico, como dentro da coleção dos Escritos Sagrados. Mas, em um tempo bem posterior, ele acabou sendo questionado por alguns rabinos, entrando assim para a lista de alguns livros que passaram a ser conhecidos como antilegomena, que significa falar contra. Eles acusaram o livro de Ezequiel de ser antimosaico, ou contrário à lei de Moisés. E também ficaram muito preocupados com seus capítulos iniciais, que passam a ideia de ser um livro muito místico, o que fez com que os rabinos judeus, as autoridades judaicas, não aceitassem esse livro como sendo propriamente um livro digno de entrar no cânon. Porém, ele já estava inserido no cânon. E depois de uma investigação mais acurada do seu conteúdo, constatou-se que o problema não era inspiracional. O problema do livro era interpretativo. Depois de fazer uma exegese mais adequada do texto, eles chegaram à conclusão de que, de fato, o livro de Ezequiel não contraria em nada a essência e o conteúdo da Torá ou do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Assim, acabou-se a celeuma e o livro continuou sendo considerado canônico desde o início e por direito até os dias atuais. Tendo dito isto, é importante a gente avaliar o contexto histórico do livro. Okay? A história de Israel precisa ser entendida desde a monarquia para poder chegarmos a Ezequiel e entendermos a sua mensagem. A história de Israel no tempo da monarquia pode ser retratada como um período de afunilamento. Começou bem, foi se estreitando, até que permaneceu apenas o remanescente fiel, como resguardado por Deus para cumprir o plano redentor de nosso Senhor, do Senhor Deus. O período da monarquia se divide em Reino Unido e Reino Dividido, e durante o Reino Dividido, especificamente o Reino de Judá, que foi o Reino do Sul, os babilônios invadiram a terra de Judá em 3 investidas. E nessas investidas aconteceram também 3 exílios. E isso é muito importante ficar bem salientado e bem explicado para entendermos em que contexto se insere o livro e a missão do profeta Ezequiel. A primeira deportação para a Babilônia aconteceu em 605 a.C. Foi nessa deportação que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram conduzidos até a Babilônia. Depois desse período de tempo, aconteceu a segunda deportação, que foi em 597 a.C. Foi exatamente nessa segunda deportação que Ezequiel foi conduzido, ou estava dentro dos 10.000 judeus, junto com o rei Joaquim, que foram levados até a Babilônia. E, por último, houve a terceira e última deportação, que foi no ano 586 a.C., quando Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi queimado e a cidade arrasada. O contexto imediato
dos acontecimentos históricos, coloca então Ezequiel entre os 10.000 exilados na Babilônia. E eles viviam na condição de colonos, mais do que na condição de escravos, e podiam adquirir suas próprias casas. Ezequiel tinha sua própria casa e podiam cultivar também a terra. Isso você pode ver detalhadamente em Jeremias capítulo 29. No interior da Babilônia surgiam falsos profetas, ali mesmo nas imediações da vila onde habitava Ezequiel e da própria cidade da Babilônia. Falsos profetas se levantaram e começaram a iludir o povo, prometendo um retorno seguro e rápido para a cidade de Jerusalém. É importante salientar que Ezequiel é um profeta intermediário e profetizou antes da queda de Jerusalém e depois da queda de Jerusalém. Então, antes da queda de Jerusalém, enquanto ele estava ali como um dos deportados, falsos profetas se levantaram e começaram a instigar o povo e dar-lhes, fazer-lhes falsas promessas de que eles haveriam de retornar para a terra de Jerusalém, para a sua cidade, e que aquele momento de angústia, de dor, iria passar rapidamente. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Enquanto o profeta Jeremias, no meio do conflito que havia entre os babilônios e a cidade de Jerusalém, que estava trancada, prenunciou a sua derrocada final, quando os babilônios haveriam de invadir e destruir completamente a cidade. Enquanto ele profetizava lá em Jerusalém sobre esses acontecimentos futuros, que seriam para um futuro breve, Ezequiel, da mesma maneira, profetizou aos judeus exilados na Babilônia que a cidade igualmente seria destruída, seria arrasada, e que o restante que estava por lá também seria conduzido em cativeiro para a Babilônia. Ezequiel então fez uma advertência ao povo de que as profecias dos falsos obreiros não haveriam de se cumprir, que Ezequiel e todos os outros que ali estavam permaneceriam ali e que a cidade seria destruída completamente. A tão amada Jerusalém seria arrasada e o retorno à pátria não se daria imediatamente. Assim como Jeremias profetizou que o povo ficaria no exílio durante 70 anos, assim se cumpriu. Em 585 a.C., enquanto o povo ainda alimentava a esperança de que retornaria para a sua terra, um fugitivo de Jerusalém chegou até Ezequiel e avisou-lhe da queda da cidade, trazendo as notícias calamitosas para os ouvidos de todos os judeus exilados. E isso se deu 6 meses antes, quando a cidade foi completamente destruída, em 586 a.C. As falsas esperanças, então, elas foram completamente despedaçadas, levando Ezequiel a profetizar acerca da futura restauração de Israel e do retorno à sua terra natal. Então, dentro desse panorama e contexto imediato que acabamos de falar, podemos identificar o propósito do livro. E a Bíblia de Estudo de Genebra nos ajuda nesse sentido. Lá está escrito mais ou menos assim, resumindo o propósito do livro de Ezequiel, dizendo que o propósito era exortar os exilados a continuarem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à Terra Santa e de restaurar o templo e Jerusalém à glória devidas. Dentro desse propósito, a gente pode fazer uma avaliação também do conteúdo do livro de Ezequiel. E há um escritor que eu gosto muito, chamado William MacDonald, e ele faz uma explicação adequada acerca do conteúdo do livro, fazendo um resumo bem propício, bem viável para a nossa compreensão mais clara possível desse fantástico livro, que é o livro do profeta Ezequiel. Ele diz que o conteúdo da profecia de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes.
A primeira parte é que o profeta começa com uma relação dos pecados de Judá e adverte acerca do juízo iminente, acompanhado da deportação do povo e da destruição de Jerusalém. Essas profecias, condenando o pecado de Judá e alertando os exilados acerca da destruição da cidade, ocorrem nos primeiros capítulos do livro, do capítulo 1 até o capítulo 24, e eles estão em ordem cronológica. Então isso aconteceu, todas essas profecias até o capítulo 24 foram registradas, ou mais precisamente, foram ditas ao povo, ensinadas ao povo e anunciadas ao povo antes da queda de Jerusalém. E os fatos, eles foram anunciados de maneira vívida, marcante, por meio de visões, de atos simbólicos muito incomuns, né? Nós podemos ver esses atos simbólicos, por exemplo, registrados aqui em um manual que é muito bom, importante, eu recomendo aos irmãos, que é o manual bíblico de John MacArthur. E ele tem um quadro aqui que fala sobre as experiências de Ezequiel com sinais, quando ele, exatamente nesses primeiros 24 capítulos, anunciou o juízo de Deus através de visões. Por exemplo, Ezequiel foi encarcerado dentro de sua casa, preso por cordas, e ficou mudo. Ele também, em sua pregação, usou um tijolo e uma assadeira de ferro como ilustrações. Ezequiel também teve de se deitar sobre o seu lado esquerdo por 90 dias e sobre o seu lado direito por 40 dias, representando a queda do reino do norte que tinha acontecido e a queda, o julgamento do reino do sul, que era de Judá. Ele também teve de comer de maneira imunda, teve de raspar a cabeça e a barba como sinal de alguém que está sendo conduzido ao exílio como escravo. Ele teve de fazer suas malas e abrir um buraco no muro de Jerusalém. Teve de comer pão com tremor e beber água com estremecimento. Ele brandiu uma espada afiada e chegou a bater palmas. Ele igualmente retratou Israel no forno para fundição. Ezequiel teve de cozinhar numa panela de carne. Ezequiel não pôde lamentar a morte de sua esposa, que foi algo realmente tocante na vida dele. Ezequiel ficou mudo por um período de tempo e Ezequiel colocou 2 pedaços de madeira juntos e eles se tornaram um. Porém, essa última parte aqui se deu no capítulo 37, que foi bem posterior. Mas até o capítulo 24, Ezequiel usou de muitas ilustrações e de muitos comportamentos vívidos para anunciar a queda de Jerusalém. E uma das mais importantes foi quando ele teve a visão de uma nuvem resplandecente que representava a presença de Deus pairando sobre o templo de Jerusalém e saindo de lá, se afastando de lá com relutância. E isso indicava que o Senhor não podia mais habitar no meio do seu povo por causa dos pecados. Então a sua espada de juízo desceu sobre eles e Deus julgou severamente o seu povo. Em segundo lugar, em que o conteúdo do livro pode ser dividido, trata da condenação dos vizinhos de Judá por sua idolatria e por sua crueldade com que trataram o povo de Deus. Nações pagãs foram julgadas por Deus também. Isso mostra a soberania de Deus não só sobre o seu povo, mas sobre todas as nações e todos os povos do mundo. Então, Ezequiel fala nos capítulos posteriores, os capítulos 25 até o capítulo 32, sobre o julgamento de Deus envolvendo os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, os tírios, os sidônios e os egípcios. E por fim, o conteúdo do livro de Ezequiel, em terceiro lugar, trata-se também da restauração final e reunião de Israel e Judá. A partir do capítulo 33, depois que Jerusalém caiu e toda a cidade foi ao chão e todo o povo foi conduzido também ao exílio na Babilônia, Ezequiel começou a mudar o foco de sua profecia. Na verdade, Deus o guiou a mudar essa direção e ele passa então a tratar
da restauração final de Israel e de Judá, quando o povo haveria de se arrepender de seus pecados e Deus colocaria neles o seu espírito. Então o Messias viria a seu tempo e destruiria todos os seus adversários. E o templo será então reconstruído, segundo a visão de Ezequiel, e a glória do Senhor voltará a encher o templo do Senhor. E agora, depois de termos visto a perspectiva geral do livro, eu gostaria de, em poucas palavras, falar acerca da sua mensagem. Já vimos alguma coisa de sua mensagem nessas 3 divisões do seu conteúdo, mas é importante salientar que Ezequiel profetizou no momento mais tenebroso de Jerusalém, e essa profecia dele teve uma importância tremenda para a história da nação. Nós vemos que a mensagem do profeta Ezequiel trata de 2 temas centrais: o juízo que vem de Deus, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a restauração que vem de Deus. Isso mostra não só as ações de Deus no mundo, mas o próprio caráter de Deus no mundo, que Deus sabe como tratar o seu povo. O julgamento que vem de Deus é visto nos capítulos 1 até o capítulo 32, quando Deus julga o seu povo e julga as demais nações, como nós falamos. E a restauração que vem de Deus é vista do capítulo 33 até o capítulo 48, onde se encerra o seu livro. Eu gostaria de fazer agora uma citação importantíssima de um escritor chamado F.F. Bruce. F.F. Bruce é o editor de um comentário bíblico chamado Comentário NVI, comentário da Nova Versão Internacional, e ele comenta, ou pelo menos faz a introdução ao livro do profeta Ezequiel, e ele conseguiu fazer uma síntese muito adequada do conteúdo geral do livro. Para Ezequiel, diz ele, o juízo é a obra estranha de Deus, oposta e destoante de sua natureza. Contudo, quando o seu povo age de forma iníqua e se recusa a se arrepender, a condescendência da parte dele daria a eles e a outros a impressão de que ele é eticamente indiferente. Ele os visita com juízo para lembrá-los da sua santidade e para vindicar o seu nome, e assim saberão que eu sou o Senhor. Mas quando o juízo, tão adiado, finalmente vem, quando a sua terra natal é devastada e o próprio povo é disperso entre as nações, a condescendência da parte dele, nesse estado de coisas, daria a eles e a outros a impressão de que ele era incapaz ou não estaria disposto a ajudar o seu próprio povo. Ele os visita com bênçãos, com a certeza da restauração e o estabelecimento de uma nova ordem em que eles vão fazer a vontade dele de todo o coração. Mais uma vez, sua santidade é declarada e o seu nome vindicado. Abre aspas, então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Essa é a ocorrência mais importante da fórmula de reconhecimento usada com tanta frequência em todo o livro, não importa se dirigida a Israel ou às nações. Com justiça e misericórdia, Deus se torna conhecido na terra, pois o conhecimento de Deus é o propósito principal do homem. Resumindo em poucas palavras o que F.F. Bruce diz aqui, ele afirma que é necessário que o Senhor Deus manifeste na história do seu povo e na história da humanidade tanto os seus julgamentos perfeitos, para que eles saibam que Deus, sim, é o Deus do juízo e se importa com as consequências que o pecado traz, e que, do mesmo modo, ele se revela como o Deus da misericórdia e da graça, para que o povo compreenda que ele simplesmente não pune por punir, mas pune para restaurar o seu povo a uma nova relação de comunhão e de intimidade com Deus. Que nós possamos aplicar esse conteúdo e essa mensagem de Ezequiel à nossa vida nos dias de hoje, pois estamos vivendo um momento no mundo em que não podemos prescindir da verdade de que o Senhor é o Deus do julgamento e o Deus da restauração, e que Ele está guiando a história para a consumação do seu plano final, que é quando Cristo Jesus retornará e fará com que toda a humanidade siga o seu próprio destino eterno, de acordo com sua resposta à palavra profética de Deus.
o esboço, eu gostaria de citar o esboço para finalizar, de Ezequiel, e o esboço é simples. Pode ser dividido em 3 partes simples. Primeiro, mensagens de condenação, do capítulo 1 ao 24. Segundo, oráculos contra as nações, do capítulo 25 ao 32. E terceiro, mensagens de esperança, dos capítulos 33 ao capítulo 48. Que Deus aplique essa reflexão breve acerca do livro de Ezequiel aos nossos corações e que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus mais e mais. E entendendo o seguinte, que para aqueles que temem ao Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Que a glória de Deus, que é uma das mensagens centrais do livro de Ezequiel, possa ser o centro de sua vida e da vida de todos nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém.